galera do canal Futebolaço, queria agradecer ao Dieguinho, agradecer a 1xBet aí pela segunda camisa, segundo mês seguido. Essa aqui foi o que eu ganhei mês passado, essa aqui eu ganhei esse mês, que é pra esposa que não quis aparecer, que tá com vergonhinha. Valeu, galera, brigadão, um abraço, Dieguinho. Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho bem bacana por lá. E deixa o like aí no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. E vamos logo às informações. Bom, galera, ontem nós tivemos o duelo aí entre Náutico e Ponte Preta. O Náutico recebeu a Ponte em casa, saiu perdendo com o gol do Moisés, mas conseguiu chegar ao empate. Resultado que é bom pra gente, porque em caso de vitória do Vasco hoje contra o Curitiba fora de casa, o Vasco tira 2 pontos do Náutico, que é o nosso próximo adversário, no domingo em São Januário. O Náutico foi a 25 pontos, em caso de vitória hoje o Vasco vai a 19 e fica a 6 pontos do Náutico, vencendo o Náutico domingo, podendo tirar uma diferença para apenas 3 pontos. Então notícia boa aí, lembrando que a rodada foi iniciada no sábado. Cruzeiro e Botafogo empataram por 1-1, outro resultado bom pro Vasco também. Vamos lá, hein, Vascão, a rodada tá ajudando aí, não estraga nosso começo de semana não. Vamos lá, galera, tem mais notícia para trazer para vocês. Vamos falar um pouquinho agora de mercado da bola. Vocês vão de lembrar que lá no mês de abril, especificamente no dia 6, eu trouxe uma informação para vocês aqui, que o jornalista Marcos Portuga havia dito que o meia Everton Cardoso, que é muito identificado com o Flamengo, jogou no São Paulo, hoje inclusive está no Grêmio, teria sido oferecido ao Vasco. Ele já sabia que não fazia mais parte da época, o treinador era o Renato Gaúcho ainda, e ele estava procurando já um novo clube. O salário do jogador, que oscilava entre 400 e 500 mil reais, assustou um pouquinho o Vasco. Para ele vir para São Januário, ele teria que reduzir os seus vencimentos. O Everton tem 32 anos de idade e faz 33 anos no mês de dezembro. Vou trazer um pouco mais de informação para vocês aqui. Bom, o jogador estava ali no radar do Vasco e tem uma notícia boa para o Vasco ou para outra equipe que queira contratar o atacante. A situação é a seguinte: com a chegada de Luiz Felipe Scolari, o Grêmio começou a reformulação em seu elenco, que pode ter até 7 saídas. 3 jogadores que são um pouco mais conhecidos e já estão um certo tempinho no Grêmio, são certeza de deixar o tricolor gaúcho, que são o goleiro Paulo Vitor, o lateral direito Vitor Ferraz e o atacante Everton. Esses 3 jogadores, inclusive, já negociam uma rescisão amigável com o Grêmio. O Grêmio espera aliviar sua folha com a saída desses 3 medalhões para poder contratar mais jogadores. Com isso, o jogador ficaria livre no mercado e bastaria o Vasco ou qualquer outra equipe apenas negociar o seu salário. Lembrando que o Everton chegou cheio de pompa lá na Arena do Grêmio, vindo numa troca com o Luciano. Nessa troca aí, o Grêmio se lascou e o jogador não conseguiu ter sequência por lá. Conviveu com muitas lesões e foi pouco útil ao time do Grêmio. Então é um jogador que, caso o Vasco queira investir, tem que prestar bastante atenção. Lembrando que o Alexandre Pássaro já havia dito que a partir da abertura da janela agora no mês de agosto, o Vasco ia voltar ao mercado. Marcelo Cabo, inclusive, chegou a pedir à diretoria para essa abertura de janela 3 reforços. Então fique de olho, estamos caminhando para metade do mês de julho. Devemos ver o Vasco fazendo mexidas no mercado nos próximos dias, beleza? E aí, o que vocês acham do nome do jogador? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, tem mais notícia importante para trazer para vocês, mas antes presta bastante atenção aqui. Você tá ligado que tá chegando já o sorteio, ó, de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Quer saber como é que você faz para concorrer? É só clicar aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo, futebolaco2019@gmail.com. Muita gente foca no sorteio, mas esquece o principal. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo e você pode ganhar uma grana muito boa. Lembrando que esse dinheiro é seu. Você vai colocar lá e vai ficar disponível para
para você fazer apostas. E ainda assim, você vai poder concorrer ao sorteio das 6 camisas aqui. Ó, tem jogos interessantes hoje aí, como por exemplo, Vasco e Curitiba, para você fazer uma apostinha e ganhar uma grana. Tem Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Hoje tem rodada de Libertadores. O que não falta é opção. Vem para a 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço, o link daqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que cada depois de R$25 gera um cupom, fizer um de 50 gera 2,75,3 e assim você aumenta as suas chances de ganhar a camisa no sorteio e claro, tem mais dinheiro para poder apostar e faturar. Vem! Bom galera, vamos falar agora de grana, mais especificamente patrocínio. Informação que foi divulgada ontem em entrevista concedida ao companheiro Fábio Torres. A parada é a seguinte: o Nelson Sendas deu uma entrevista ao Fábio Torres e conversou sobre diversos assuntos. Dentro dessas conversas, ele falou que o Júlio Brandt estaria negociando um patrocínio para o Vasco com a Betano. Essa conversa já rola já há um certo tempo, inclusive poderia ter sido fechado já, caso o Vasco não tivesse sido rebaixado para a segunda divisão. Inclusive a Betano fechou como patrocínio master do Fluminense há alguns meses já, e as conversas foram retomadas, e quem estaria liderando essa negociação é o Júlio Brandt. Eu vou ler para vocês um trechinho do que disse o Nelson Sendas em entrevista ao companheiro Fábio Torres. O que atrapalhou um pouco foi não ter ficado na primeira divisão. Hoje está sendo conversado outra vez. O Vasco ter caído não ajudou muito. O Júlio ainda tem contato com a Betano e estão conversando. O Júlio está trabalhando nisso, disse Sendas ao jornalista Fábio Torres. Bom, vamos falar um pouquinho agora do confronto entre Vasco e Curitiba, que vai rolar daqui a pouquinho. Tem muita coisa bacana pra gente debater aqui. Primeiro, o confronto de hoje vai ter um encontro de dois irmãos, porém em lados opostos. Dois jogadores extremamente importantes para suas equipes. Leandro Castan, que é nosso zagueiro e capitão, irá enfrentar o seu irmão, Luciano Castan, que hoje é zagueiro titular do Curitiba. Outro detalhe bacana, esse jogo marcará o reencontro de 3 jogadores que participaram daquela final da Copa do Brasil de 2011. 2 jogadores pelo lado do Curitiba, que é o atacante Rafinha, que era um dos principais jogadores da época e hoje já é um veterano, e também o volante William Farias, que inclusive é titular e capitão da equipe Coxa Branca. Foi ele que fez aquele golaço de um chute de fora da área, que quase coloca o Vasco em maus lençóis, se o Éder Luiz não tivesse feito aquele golzinho aonde o goleiro do Curitiba, diga-se de passagem, comeu um tremendo de um pipiu. E do nosso lado, o Rômulo, que retornou ao Vasco, deve ser titular, e são 3 integrantes daquela grande final de 2011. Outro detalhe interessante para a gente discutir, o Vasco vem de um tabu de 8 anos sem vencer o Curitiba. O Vasco não vence o Curitiba desde o Brasileirão de 2013, inclusive essa vitória foi conquistada lá no Couto Pereira por 2-1. Quem fez o gol da vitória foi até o Pedro Kenny. Após essa vitória do Vasco em 2013, o Vasco enfrentou o Curitiba mais 3 vezes, com 2 empates, um deles sendo inclusive o rebaixamento do Vasco de 2015, aquele jogo foi 0-0 e até marcou a estreia do Matheus Vital. Por outro lado, a única derrota do Vasco de lá pra cá foi aquela derrota ano passado, que o Iago Pikachu fez um pênalti muito bobo e também tivemos aquela discussão de um possível pênalti ou não em cima do Neto Borges. Ele teve um pisão na ponta do pé dele e aquilo dividiu muito as opiniões. Essa foi a última vitória do Curitiba contra o Vasco no Couto Pereira. Lembrando que ano passado foram 2 jogos entre as duas equipes e o Curitiba venceu os 2 jogos, inclusive ganhando da gente dentro de São Januário por 1-0. Vocês lembram até que o Henrique foi expulso de maneira infantil. Outro jogo que deve estar na memória de vocês, o Vasco e o Curitiba faziam um jogo no Maracanã, salvo engano, 2013, ano que o Vasco foi rebaixado pela segunda vez, e naquele jogo ficou marcado uma falha grotesca do Jomar. O Vasco vinha amassando o Curitiba, o jogo estava 0-0, e aos 45, 46 minutos do segundo tempo, o Jomar vai sair jogando na zaga e dá um passe no pé do atacante do Curitiba, que acaba fazendo o gol, e o Vasco perde aquele jogo por 1-0. Aquele jogo ali, com certeza, foi um jogo que ajudou muito o Vasco a ser rebaixado naquela temporada. Eu vou bater para vocês agora, para encerrar o nosso vídeo, o provável time do Vasco. Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, a dupla de zaga formada por Leandro Castan e Hernando. Na lateral esquerda, Zeca, o Rômulo vai ganhar a titularidade jogando de primeiro volante.
Dois volantes mais adiantados ali, Andrei pela direita e o MT pela esquerda. Ponta de lança, Marquinhos Gabriel. E na frente, Germancano e Gabriel Peck. Essa provável escalação, quem cantou pra gente foi o Globoesporte.com. 5 jogadores do Vasco não irão enfrentar hoje o Curitiba. Bruno Gomes, que ficou no Rio de Janeiro devido a essa situação do julgamento. Léo Jabá e Michel se recuperam de contusões. Além também de Lucão e Ricardo Graça, que hoje estão treinando com a seleção brasileira olímpica. E para finalizar, é bom ficar de olho que 4 jogadores estão pendurados. Se tomarem cartão hoje, não enfrenta o Náutico no próximo domingo. O zagueiro Leandro Castan, o lateral direito do Vasco, Léo Matos, o atacante Daniel Amorim e o meia MT. Qualquer um desses 4 jogadores tomando cartão não irá enfrentar o Náutico. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. Lembrando que hoje nós teremos aqui no canal transmissão ao vivo de Vasco e Curitiba. É só colar aqui 1 hora antes da bola rolar, que a gente vai bater aquele papo. E claro, durante a partida você vai ouvir a narração com os meus comentários, interagindo com vocês no chat. Então conto com a participação de vocês às 8 horas, 8h30 da noite. Bom, galera, é isso. Vou encerrando minha participação por aqui. Chegou até aqui, dá essa moral, deixa seu like que ajuda bastante. E claro, se for sua primeira vez no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai estar aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!